te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito mau. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 6 e depois de 16 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atento para não praticar a vossa justiça à frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para ser elogiado pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orades, não sejas como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orades, entra em teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuares, não fique com o rosto triste, como os hipócritas. Ele desfigura o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos, na igreja o tempo da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, um dia de jejum, um dia de penitência, um dia que a igreja convida a todos a omitir, uma das refeições
mais importante, e para que possa então nos apresentar a Deus nessa forma penitencial. Então esse tempo é um tempo muito especial, aonde nós entramos então num tempo de penitência, e nesse tempo de penitência então ele é concluído então com a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Então a palavra de Deus para a nossa meditação nessa quarta-feira de cinzas fala de 3 pilares da igreja, que são a esmola, a oração e o jejum. Quando nós falamos de esmola, não é dar lá um dinheirinho só para o outro, não. A esmola, quando nós fala, é dar aquilo que nós temos para aquele que não tem, para aquele que tem necessidade. Isso quer dizer então que a esmola pode ser até um alimento, pode ser um dinheiro, pode ser um bem material, mas talvez hoje, no mundo de hoje, talvez a maior esmola que uma pessoa precisa, talvez seja de um conselho, seja de uma orientação, seja de um olhar fraterno, né? E, então, a esmola, quando nós falamos de esmola, nós falamos de uma relação que nós temos com Deus a partir do outro, a necessidade do outro. Quando nós falamos aqui, a ordem da liturgia de hoje fala sobre a oração. Então, a oração é uma grande relação com Deus através da nossa ação. Por isso, oração. Quer dizer, só tem sentido a oração quando ela é uma oração onde gera fraternidade, onde gera vínculo. Então, quer dizer, nesse tempo de Quaresma é um tempo de nós olhar então para Deus, que tanto nós necessitamos dele, e criar um jeito então de vida de oração. Precisamos ter uma vida de oração. Tudo o que vamos fazer, precisamos colocar na presença de Deus. Então, a oração é uma relação que nós temos com Deus. O jejum é uma prática também que faz parte desses pilares que sustentam a nossa fé. O jejum, então, não é abster-se de alimento somente, porque muitas vezes a gente faz, né, cria até um hábito de fazer jejum, mas na verdade o jejum é para nos purificar, né, para que nós não ficamos tão presos na nossa humanidade, mas que nós temos, com essa boa relação com o outro e com Deus, possamos então ter uma vida que vamos nos purificando. Um exemplo assim, que Jesus ele fez jejum 40 dias, e ele foi tentado e não caiu em tentação. Quer dizer, então não é simplesmente deixar de consumir um alimento, mas é olhar para a minha humanidade cheia de fragilidade e me policiar para que eu possa realmente ter uma vida onde eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas falhas, os meus pecados, e a partir desse olhar para dentro de mim mesmo, conseguir então fazer com que eu viva melhor em relação ao outro e a Deus, mas a partir de ter uma boa relação comigo. Nós vimos aí na liturgia dessa semana que falou, né, do olho, tirar o olho se ele deixar, se leva nós a pecar. Quer dizer, aquela de domingo falava assim, se você está vendo cisco no olho do teu irmão e não está vendo a trave no seu, quer dizer, então o jejum é para nós olhar para os nossos pecados, para nossas fragilidades, para nossas limitações, para os nossos erros e ir nos corrigindo. Entendeu? Então,
Quando nós falamos de um tempo de penitência, nós falamos de um tempo quaresmal, nós falamos de um tempo aonde nós possamos relacionar bem conosco mesmo, se relacionar bem com Deus e se relacionar bem com o outro. O outro a partir da esmola, com Deus a partir da oração e conosco mesmo a partir do jejum. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês esse tempo quaresmal que nós vamos viver. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.